Pois bem, o segundo bloco, eu vou fazer a pergunta para mim mesmo, Thales, mas você vai me ajudar aqui, porque o assunto você conhece tão bem quanto eu. A pergunta é: além de milhares de civis palestinos e israelenses, qual a outra baixa da guerra do Oriente Médio? Como a gente sabe, já morreram milhares de israelenses, o dobro de palestinos, e infelizmente não há sinal de que a guerra vai nem entrar num cessar-fogo. Mas tem uma terceira baixa nessa guerra, que foi confirmada hoje pelo Instituto Gallup. Lembra do Gallup, Thales? É o primeiro instituto de Lá dos pesquisa do Estados Unidos. mundo. Exatamente. Chegou a ter uma representação aqui do Brasil durante muitos anos, lá atrás, quando a gente não tinha cabelo branco ainda, né? Isso. Mas é um instituto super respeitado, e o Gallup divulgou hoje uma pesquisa, um dado que eu diria que é assustador. É uma pesquisa feita só nos Estados Unidos, mas ela mostrou o seguinte, que nunca na história americana a desconfiança em relação à imprensa foi tão alta. 39% dos americanos, ou seja, 4 em cada 10, praticamente, dizem que não confiam de jeito nenhum na imprensa. Não é nem um pouquinho, nada, zero. 49. Esse número é o mais alto da série histórica, disparado. E aqueles que dizem confiar na imprensa muito ou o suficiente, caiu para 32, que é tão baixo quanto em 2016, quando o Trump foi eleito, né? E só que então, se tem mais gente que não confia de jeito nenhum na imprensa nos Estados Unidos do que gente que confia muito ou razoavelmente, entendeu? E a que você atribui isso? Tem 29% que dizem que não acreditam muito. Ou seja, que também não dá para dizer quem não acredita muito não acredita, né? Está mais para não acreditar do que para acreditar. Pois bem, isso daí é um fenômeno que não vem de agora, é uma tendência que vem crescendo, começa a crescer nos anos 2000, se acentua na década passada e agora está batendo recorde. E tem a ver com vários fenômenos. O principal deles é essa polarização política, que é explorada principalmente pela direita, mas não só, mas a direita é muito mais competente em fazer essa exploração, para desacreditar a imprensa. Por quê? Porque desacreditando a imprensa, ela passa a ter um poder de influência maior, não tem concorrência, né? Então, essa é uma campanha que vem sendo feita pela direita no mundo inteiro, e o Trump foi um campeão disso, e o Bolsonaro aqui também, para desacreditar a imprensa, com auxílio luxuoso das plataformas de redes sociais, porque é através dessas plataformas que a desinformação campeia e gera narrativas, como se hoje em dia horrivelmente se costuma dizer, né? Nesse caso específico, a guerra, a meu ver, ajudou a puxar o que já era muito ruim para o ainda pior. Porque vamos pegar os problemas são de toda a ordem, né, Thales? Pega, por exemplo, o ataque que houve ao hospital dentro da faixa de Gaza na semana passada, que resultou num número de mortos que ninguém sabe ainda ao certo quantos foram, mas foram muitos mortos, né? Mais de 200 mortos, pelo menos. Ali foi um desastre do ponto de vista de informação e um desastre para os veículos de comunicação, porque as primeiras versões davam conta de que havia sido um míssil de Israel. Depois veio a versão de que não, seria o oposto, seria um grupo aliado do Hamas que teria disparado, por engano ou não, esse míssil. Depois veio o desmentido do desmentido. E isso, obviamente, vai gerando uma desconfiança cada vez maior, né? Porque se cada dia é uma versão, à noite é outra, o número de mortos varia de 1.500 a 200, vai destruindo, corroendo a credibilidade.
E tem várias outras questões que essa guerra impõe problemas que ainda estão mal resolvidos para a imprensa. Por exemplo, o Hamas, acho que pouquíssima gente disputa essa formulação, cometeu atos terroristas ao matar civis israelenses naquela fatídica sexta-feira, matou mais israelenses naquele dia específico do que haviam morrido civis israelenses em todas as guerras desde que existe o Estado de Israel. Agora, alguns veículos chamam o Hamas de grupo terrorista e outros não chamam. E eu não estou nem falando de veículos de esquerda ou não de esquerda. Nos Estados Unidos, a AP, Associated Press, que é a maior agência de notícias americana, e uma das maiores do mundo, ela tem uma orientação para não chamar o Hamas de grupo terrorista, embora tenha cometido atos terroristas. São duas coisas diferentes, né? Você não está dizendo que aquela organização é um grupo terrorista, mas sim que ela cometeu atos terroristas. E, ao passo que outras cadeias de jornais americanos passaram orientação para chamar o Hamas de grupo terrorista. Isso, obviamente, vai só aumentando a desconfiança. Eu não sei o que você acha, mas a minha interpretação é de que você já vinha numa tendência de descrédito que a guerra está ajudando a aprofundar. Eu concordo plenamente. Acho que a guerra está ajudando a aprofundar. E que também a verdade é que a imprensa está sem saber como responder a esse momento. Em geral, a mídia não está sabendo como responder a esse momento. Ela está acuada. As plataformas querem tomar o lugar de produtores, de difusores de informação, de principais difusores de informação, e elas trabalham para destruir a mídia formal, né, por conta disso. Então é um cerco. O outro cerco é que o mundo está mudando mesmo. O mundo está mudando e a mídia ainda não sabe como lidar com esse mundo que não é mais unipolar, não é mais bipolar, Ocidente, Oriente, Rússia e vezes Estados Unidos, nem unipolar quando a Rússia sucumbiu, né, não é unipolar. E agora esse mundo multipolar, como é que a mídia lida com ele? Uma hora vai dizer que é terrorismo, outra hora vai dizer que não é terrorismo, não sabe como lidar com ele. Então também é um pouco problema nosso, né? E por fim, a radicalidade da direita, o crescimento da direita, que eu acho que é fruto desse mundo, da internet, mas a gente vai ter que viver essa situação e superá-la. Se a gente sobreviver a ela, né? Demorando tanto para se adaptar que não sabemos se sobreviveremos. Esperamos que sim, né? Junto a isso tem o aquecimento global para acabar com tudo. Exatamente. Antes de tudo. Exatamente. Diz aqui a Maísa de Assis, o problema é não confiar na imprensa, mas confiar nas correntes de WhatsApp. É exatamente esse mesmo problema, né? Porque o WhatsApp se tornou uma das principais fontes de informação dos brasileiros. É um fenômeno quase mundial. Só nos Estados Unidos, tem poucos países da Europa e dos Estados Unidos em que isso não é verdade, né? Então, a minha síntese aqui, Thales, para esse bloco é: guerra aprofunda descrédito de meios de comunicação de massa, diz Gallup. Se as pessoas não souberem o que é Gallup, vão procurar no Google.